7º volume da obra. Como será a racionalização do mundo? Um paraíso racional, por estar aí unido à verdadeira luz do animal racional, a luz racional. Todos iluminados pela sua verdadeira luz de origem, a luz racional. O mundo vai ficar agora um paraíso racional, porque já entraram há muito, ou já entrou há muito, na fase racional, a fase de aparelho racional. Então, nessa fase, a fase restauradora do animal racional, todos deixando de ser animal para ser racional, para ser aparelho racional, por estar em contato com os habitantes do mundo racional. E assim, de agora em diante, o mundo vai se tornar um paraíso, porque todos vão brilhar racionalmente. E brilhando racionalmente, tudo dará certo na vida de todos, por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Assim sendo, o mundo e a terra vão se tornar um paraíso racional. Então aí é que vão viver como nunca viveram, pois não sabiam por que viviam, e agora sabem e conhecem por que estão vivendo, por que vivem e por que estão vivendo aí. Oh, quanta felicidade, quanta alegria! Esta nem se fala. A vontade de um é a vontade de todos, vivendo todos por um e um por todos. Quem é esse um? É o mundo racional, é o racional superior, orientando todos, todos recebendo suas orientações precisas para o equilíbrio racional. Está aí o que há muito falavam, mas não sabiam como encontrar: a racionalização. Falavam muito em racionalização, mas não sabiam pôr em prática, não sabiam como podia ela existir. Então, hoje estão vendo como chegou em suas mãos o que há muito, muitos, mais ou menos, pensavam: a racionalização. E assim, vejam o ponto culminante dos culminantes que alcançaram, o ponto mais elevado na vida do bicho, na vida do animal, de chegarem a essa fase que não sabiam nem conheciam, a fase de aparelho racional, a fase mais brilhante de todos os tempos, a fase em que todos comunicar-se-ão com os eternos do mundo racional. Hoje, a que ponto culminante chegou a humanidade? O ponto mais elevado de estarem aí, vivendo e pertencendo à eternidade, junto dos eternos, entendendo-se com os eternos, conversando com os eternos do mundo racional. O ponto culminante dos culminantes que alcançaram. No princípio, muitos duvidaram por não conhecer e não saber, e hoje todos convictos dessa grande verdade. O bicho não podia deixar de ser assim como é, porque nasceram do chão, como todos os bichos, como todos os animais, como todos os vegetais. Nasceram do chão como uns monstrinhos, e por nascerem do chão, não passam de um vegetal, mas com fórmula diferente, com fórmula de animal. Foram essas espécies que contribuíram para essa infinidade de bichos, porque, como já sabem, a água penetrou na cinza que denominaram terra, e aí ficando choca, depois de choca, apodrecendo. Eis aí a razão da matéria, e no apodrecer surgiram bichos, micróbios e vírus de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras e de todos os tamanhos, sendo a terra uma bicheira, uma fábrica de bichos. Uma bicheira devido à água que penetrou e fez com que gerasse essa infinidade de bichos, de uma infinidade de categorias e fórmulas diferentes.
Então, a terra não passa de uma bicheira, de uma fábrica de bichos, de uma fábrica de animais, todos diferentes uns dos outros, devido serem deformados. Se não fossem deformados, eram perfeitos, eram puros, limpos e perfeitos. Por serem deformados, é que são cheios de defeitos. Tudo nascido do chão, como nasceram, são feras, são ferozes, porque são produtos gerados pelo fluido elétrico e magnético. Assim sendo, tinham que ser todos ferozes, como até hoje são. Eis a razão do gênio, das trucidações, das barbaridades, dos crimes hediondos, dos crimes monstros, tudo por serem de origem de monstros, mal hereditário. As guerras, as brigas, tudo isso por serem feras, por serem monstros que trucidam uns aos outros. E assim, vejam que deformação, que ilusão. Por estarem iludidos, falam em pureza, falam em belo, em bonito, em santos e puros. Como se feras dessa ordem, se monstros desse jeito, pudessem falar em pureza, em bom, em belo. Beleza de monstros, belezas ferozes, beleza de feras. Mas, como feras, não sabem o que dizem. São livres pensadores, sonhando que são o que não são, sonhando com o bem e vendo o mal brilhando sempre. Então, que perfeição é essa? Qual é a perfeição de uma fera? Nenhuma. Qual é a perfeição de um animal? Nenhuma. São ferozes, têm gênio, são de origem de monstros, são de origem de selvagens. Que perfeição é essa? Como podem falar em perfeição, em direito? Vejam as contradições. E assim, o universo mais brilhante de todos os tempos, a fase do fim do encanto, do fim da matéria, a fase mais brilhante de todos os tempos, a fase de aparelho racional. Porque de aparelho racional, como já sabem, estão de volta ao seu lugar de origem, a planície racional. Esta brilhante fase racional, a fase de retorno de todos para o seu mundo de origem, é a fase da felicidade eterna, da paz eterna, do bem eterno, da fraternidade eterna, por ser racional. Fase de aparelho racional para racionais puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem. Portanto, essa é a fase mais brilhante da vida terrena, a fase de aparelho racional. Isto é bom repetir, porque é tão bom, tão belo e tão sublime. Ouvir o que é bom deve ser repetido muitas vezes, por ser bom, belo e lindo. Então, essa fase é a fase da compreensão de todos, de um por todos e todos por um. É a fase consciente do verdadeiro equilíbrio racional. Assim sendo, não há riqueza maior, não há tesouro maior, não há esplendor melhor nem maior do que seja a imunização racional, o verdadeiro bálsamo do aparelho racional, a verdadeira bússola racional. Pois o mundo já passou por uma infinidade de fases, sendo esta a última fase, a fase final da vida da matéria, a fase da transformação dessa deformação para o verdadeiro estado natural, a fase positiva da solução da vida da matéria, por estarem todos sendo iluminados pela luz racional, pela verdadeira luz do mundo de origem do aparelho racional, a fase em que todos são iluminados pela sua verdadeira luz, a do mundo de sua origem, o mundo racional, a luz racional, vibrando todos de alegria por nascerem todos a vidência racional. E ao nascer a vidência em todos, todos irão vendo tudo quanto é de racional.
a fase mais brilhante da vida da matéria. Agora, veja a grandeza racional, a grandeza do ser racional, a grandeza da luz racional, todos vivendo racionalmente por serem de origem racional. Tinham que chegar a esta fase. Está no mundo a fase racional, a verdadeira fase da origem do aparelho racional. Fase esta que sempre foi falada. Falavam muito na racionalização, mas não sabiam de que modo e de que forma ou maneira viria ao mundo a racionalização. E hoje estão vendo de que maneira, forma e jeito é a racionalização do aparelho racional. Tudo o que é de racional é belo, puro, limpo e perfeito, por ser racional. E assim vejam como chegou tudo tão naturalmente em suas mãos e em mãos de todos, a solução da vida da matéria, o que procuravam há muito e não sabiam onde encontrar. Então, tinham que viver como viviam, sem ter solução verdadeira da razão do ser e da razão dos feitos existentes nesse mundo, na fase de animal racional, sem base e sem lógica, conservando aí todos os mistérios e sem solução. O animal nunca pôde saber do porquê era animal, por ser inconsciente, por não ter base nem lógica, pois não tinha conhecimento verdadeiro da sua verdadeira origem. Como podia ter base? Baseado em quê? Não podia, de maneira alguma, ter lógica nem base, pois desconheciam de que foram originários. Não sabiam o porquê foram feitos assim. Não sabiam do porquê que se originaram assim. Viviam aí, conservando esses mistérios todos, sem poderem dar solução, por viverem aí completamente desconhecidos de sua origem. E assim, hoje, sabendo e conhecendo o porquê surgiram aí, nesse mundo deformado como animal. Hoje, todos sabendo o porquê dessa vida de bicho, todos sabendo o porquê dessa bicheira que é a terra, que dá bichos de todas as formas e de todas as maneiras. Hoje, com todas as soluções em mãos, do porquê se originaram assim, do porquê ficaram assim, do que deu origem a serem assim, do porquê dessa origem, do que deu consequência a essa origem, do que deu consequência a assim serem, quais foram os motivos, e tendo todos extravasado em mãos o porquê dessa deformação racional, o porquê desse pedestal de angústia, o porquê dessa vida misteriosa, o porquê dessas infinidades de fases que já passaram e dessa que já acabou, de animal racional. Porque já desde muito entrou a fase, como já sabem e conhecem, a fase consciente, a fase das soluções de todos os mistérios, a fase que tem base e lógica, que é a fase da imunização racional. E lógica, a fase que é a última fase da vida da matéria, a fase de aparelho racional, daí passando para racionais puros, limpos e perfeitos, no seu mundo verdadeiro de origem. Então, esta é a fase da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional ou de aparelho racional. Esta é a fase consciente, a fase de aparelho racional, todos aparelhados pelo seu verdadeiro mundo de origem, a fase do desencanto, a fase de aparelho racional. A fase de animal racional é a fase do encanto, como eram todos encantados, sem saberem do porquê assim eram, nascendo como bichos, gerados como bichos, vivendo como bichos, sem saber porquê. E hoje, todos na fase do desencanto, desencantados, a fase de aparelho racional, a fase consciente, a fase que tem lógica e base. E assim,
Vejam quantas confusões no princípio fizeram, por não saberem interpretar. É uma coisa tão simples, a verdade das verdades e a mentira das mentiras, sendo a vida de aparências. Então, hoje, todos brilhando racionalmente, todos imunizados por estar aí em mãos de todos a fase de aparelho racional, e como aparelhos estão imunizados por estarem unidos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Então, está aí a vida dos inconscientes, e o porquê eram inconscientes, e a vida dos conscientes, e porquê são conscientes. As definições justas e claras, muito repetidas, para boa interpretação de todos. Estão aí os motivos das repetições, para boa interpretação de todos. O professor não repete muitas vezes para poder o aluno aprender? Repete, não é? Assim sou eu aqui. Tenho que repetir muitas vezes um assunto só, para os que custam interpretar e para haver facilidade de interpretação. É preciso repetições, repetições de vários modos e maneiras. Quem não entende o porquê das repetições, começam a falar inconscientemente. Esquece que o animal é que é um inconsciente, que não sabe o que diz, e esquece que é um doente que vive variando desse jeito. Pois é, quem não sabe o que diz, o melhor é calar. Se todos fossem iguais, todos interpretariam de uma forma só. Mas é preciso saber que todos são diferentes e cada um tem o seu modo de interpretar. As interpretações são todas diferentes. Por isso é necessário uma infinidade de repetições diferentes para todos entenderem e servir a todos. Mas o inconsciente, como sempre, inconsciente, por ser inconsciente e viver como um animal sem saber porquê, pensa que sabe o que está dizendo, a reclamar das repetições. Ah, isso está muito repetido, como coisa que soubesse o que está dizendo. Um inconsciente lá sabe o que diz? Está aí o porquê das repetições. Porque todos são diferentes e cada qual tem o seu modo de interpretar as coisas. Se todos fossem iguais, não precisaria tantas repetições, porque o modo de interpretar seria um só, porque todos seriam iguais. Mas não são iguais, são todos diferentes, e cada qual com o seu modo de interpretar, cada qual com o seu ponto de vista, e por isso estão aí as repetições, para servir a todos. Se não serve para uns, serve para outros. Uns são esclarecidos, interpretam logo. É um conhecimento universal. Nem todos são esclarecidos e cultos, nem todos têm cultura. Esse conhecimento é para todos, é para os que têm cultura e para os que não têm. Nem todos podem estudar para saber, mas os inconscientes não querem saber disso, por serem inconscientes. Acham ao seu ver que não deviam existir repetições, como coisa que todos no mundo fossem iguais. É mesmo coisa de inconscientes, é mesmo coisa de animal, que está variando, e quem varia não sabe o que diz. A fase de animal racional já terminou há muito, por isso o sofrimento multiplicou-se de tal maneira que vivem todos com medo, e muitos até com pavor de viver. Tornou-se a vida sem garantias de espécie alguma. Enquanto estavam amparados pela fase de animal racional, vinham vivendo mais ou menos, mas a fase terminou há muito e ficaram assim todos tontos, chegando nesta situação deplorável de que salve-se quem puder. Como estão aí as loucuras, o desequilíbrio,
O mundo se tornou uma verdadeira casa de loucos, um verdadeiro hospício. Os entendimentos são muito vagos, por isso as contendas, as discussões, as brigas, as guerras e as insatisfações. Todos agoniados, insatisfeitos, lutando sempre para as soluções dos seus ideais, para a luta do nada. Como estão vendo, tudo acaba em nada. Todos iludidos com o nada, lutando terrivelmente em busca do nada, vivendo e sabendo que não adianta nada, porque tudo acaba em nada. Mas o bicho é assim mesmo. O bicho se ilude com tudo. Sempre viveu de ilusões por ser bicho. O bicho nasceu da matéria, por isso vive para a matéria, iludidos com a matéria e traídos pela matéria, por viverem iludidos, guerreando, brigando, lutando e discutindo por nada, iludidos pelo nada. Tudo isso por serem animais, por serem inconscientes. Vida de inconscientes, vida dos iludidos, a vida de quem vivia e não sabia por que vivia, e por isso sofrendo sempre, por não saber, sofrendo sempre por viver iludido ou em nada, pois tudo isso termina em nada. Então, o que adianta esta vida do nada? Nada. Que adianta essa luta do nada? Nada. Só tem valor esse nada para o animal, para o inconsciente, para o racional deformado. Mas, para o racional puro, limpo e perfeito, o nada é reconhecido como uma coisa sem valor. O nada não é nada, mas para o animal racional, sendo animal, por ser animal, é um inconsciente. O nada tudo é, porque o inconsciente não sabe o que está fazendo e por isso sofre as consequências, a sofrê-las sempre, lutando para ser feliz e sempre infeliz. Então, por não saber o que diz, por ser inconsciente, diz logo: ah, a vida é de sofrimento. É a desculpa vazia do inconsciente. Quem nunca soube o porquê de sua origem e o porquê de assim ser, quem nunca soube por que vive dessa maneira, porque a vida é dessa maneira, sabe o que diz? Só mesmo coisa de louco. E assim, vejam como ficaram, de maneira tal que julgam ser, como julgavam, aquilo que nunca foram. E assim, vejam o estado de confusão de todos. Tinham mesmo de serem confusos, porque desconheciam o porquê estavam vivendo aí, em cima desta terra. Então, tinham que viver confusos, porque ignoravam a sua verdadeira origem, não sabiam como originaram assim. Viviam confusamente, e por isso experimentando tudo para acertar ou não, vivendo de experiência nesta vaga ilusão. Vagando assim, desse jeito, horrivelmente, tinham de ser mesmo confusos, tinham de ser seres confusos consigo mesmo. Por viverem enigmaticamente, fazendo o mistério do seu ser e mantendo todos os mistérios, por não saberem o verdadeiro ser, e por não saberem o verdadeiro ser, não sabiam solucionar os mistérios, dar solução desses mistérios. Tinham de viver confusos por fazer confusão de tudo. Tinham de viver assim, nesse segredo infernal, num inferno em vida, por desconhecerem o porquê da vida, o porquê de sua vida assim ser e o porquê do mundo em que vive assim ser. Então, por desconhecerem tudo isso, tinham de viver eternamente confusos, apalpando sempre para acertar ou não, de experiências sempre para acertar ou não, experimentando tudo para acertar ou não. Tinham de viver confusos e horrivelmente nesse degredo infernal, por desconhecerem essa vida de animal, essa vida de bicho. E assim, por serem dessa ordem, confusos desse jeito,
de uma natureza confusa, podem saber o que dizem? Pois desconhecem o certo, nunca conheceram o certo. Como é que vão falar em certo? Como é que se metem numa deformação dessas, sem saberem o que é certo? O certo confuso, o certo aparente, é certo hoje, amanhã não. Já viram em matéria, numa coisa podre, haver alguma coisa certa? Quem vive de matéria não sabe por que vive, e quem não sabe por que é de matéria, lá sabe o que diz? Vejam quanta caduquice, por serem confusos, viverem confusos, serem de uma natureza confusa, por serem de matéria. Se fossem certos, não seriam de matéria. O certo é certo sempre, não se acaba, não se degenera. E assim, vejam a vida do animal como é tão triste. Triste porque são papagaios que só sabem e conhecem, aparentemente, aquilo que aprenderam e que nada adiantou. Porque o saber do nada, o que vale? Nada. Surgiram do nada, do líquido, da água. Formaram-se em um tudo do nada, o tudo aparente, e terminam em nada, por nada serem. Então, quem nada é, sabe o que diz? Quem vive falsamente, iludidamente, hipocritamente, sabe o que diz? Então, o imperfeito, cheio de defeitos, sabe o que diz? Vejam o confuso. Não se conhece, e por não se conhecer, fala incerto, inconscientemente, como coisa que soubesse o que está dizendo. E assim, sempre foi a vida do nada, a vida do tudo aparente, a vida das fantasias, a vida das ilusões, a vida de quem vive, mas não sabe, e não sabia porque vivia em cima dessa terra, vivendo igualmente a um outro vegetal qualquer, por ser um vegetal com forma diferente, forma de animal. E por ser um vegetal, dependendo da água como outro vegetal qualquer. Sabem que nasceram do chão, e tudo nasceu do chão, como outro vegetal qualquer, mas com forma diferente, com forma de animal. Por isso dependem da água como os vegetais. Então, quem vegeta desse jeito, dessa maneira, sabe o que diz?